Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Vinícius Balestra. Ele tem uma formação em Direito, ele fez o bacharelado na USP em Ribeirão Preto, depois o mestrado na UFMG e agora está concluindo o doutorado também na UFMG. Ele tem uma pesquisa sobre Hannah Arendt e, mais recentemente, sobre o pensamento jurídico, teoria do Estado, para pensar o Brasil. E tudo isso me interessa, né? Então eu queria começar perguntando para o Vinícius, agradecendo já a sua presença aqui no canal, sobre esse seu trajeto, né? Como é que você foi chegando até as questões propriamente do Brasil, né? Como é que foi esse seu caminho? Tá, até para você contar um pouco da sua formação, se apresentando aí para o pessoal do canal. Muito obrigado pela presença, Vinícius, e já te passo a palavra, então. Eu que agradeço, querido. Agradeço o seu convite generoso para eu participar com você desse grande projeto, que eu já sei que é um grande projeto. Você tem muitos mil inscritos já. Para mim é uma alegria poder conversar, né? Nesses tempos de pandemia, a gente fica muito sozinho também, né? Então, a gente voltar a compartilhar conhecimentos, saberes, trocar ideias, trocar impressões de um modo generoso, como você está fazendo comigo, é sempre, para mim, um grande prazer. Você me perguntou, assim, talvez para a gente costurar um pouco a trajetória com o tema que você me convidou para falar. Eu fiz a graduação em Direito, né, assim, e fiz, como todo aluno de Direito que é um pouco mais interdisciplinar, fiz com aquele horror de Direito, né, e fui ao longo da minha graduação caminhando sempre para os temas de ciência política, para os temas de filosofia do direito, e filosofia do Estado, etc. Quando eu fui para o mestrado, eu fiz o mestrado, a minha dissertação, ela foi em torno de Hannah Arendt, mas de temas mais... Você sabe que Hannah Arendt uma teórica política muito rica, né? Uma pensadora muito rica, e eu fiquei ali no entorno, em Hannah Arendt, das formas de governo, que é um tema que ela trata bastante sempre em diálogo com Montesquieu, né? E já nessa época eu tava na filosofia do direito, vamos dizer assim, mas querendo dar alguns passos para dentro do pensamento político, da ciência política, da teoria política. E mais ou menos por essa época foi quando eu escrevi um texto, que hoje está publicado. Veja, isso já tem uns 5 anos, o texto demorou muito para ser publicado, sobre Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, durante o meu mestrado, já com algumas inquietações a respeito do pensamento político brasileiro, de como a gente pode encarar a questão nacional e a questão do Estado brasileiro. Quando eu venho para o doutorado, eu decido assumir essa minha vontade de ser, vamos dizer assim, um brasilianista, né? E de estudar os temas do Brasil. Hoje eu estou estudando o pensamento político brasileiro e como ele pensa historicamente a questão presidencial, né? A questão do sistema de governo. Então, por que a República Brasileira, essa é a minha pesquisa atual, sobre a qual eu estou escrevendo a tese hoje, estava até às 6 da manhã de ontem escrevendo sobre isso, por que os nossos republicanos optaram pelo presidencialismo? Esse é o meu tema hoje. E Sérgio Buarque de Holanda entra, para mim, sempre como uma ferramenta, né, de estudo. Você sabe que a gente tem um pensamento político brasileiro, mais propriamente dito, já no Império, né, quando você tem um Estado Nacional brasileiro, e, portanto, os nossos políticos, os nossos juristas, etc., passam a se perguntar sempre sobre o que a geração anterior fez, né? Então, o que nós fizemos durante a colônia? O que é que nós fizemos na década passada? Isso tem um marco muito importante depois do período da regência, né? Porque você sabe que o período da regência é um período em que se tentam algumas experimentações liberais, né? Você tem traços de federalismo, você tem traços de uma reforma judiciária, você tem traços de descentralização de um pensamento liberal que já era bastante rico no Brasil desde a independência, né? E ali você tem um marco de debate do pensamento político brasileiro muito forte,
com um embate entre duas correntes, vamos dizer assim, que são os liberais, que tinham feito as reformas da regência, e os conservadores, né? Os conservadores, né, nessa época, eles vão se chamar, né, nomes como Bernardo Pereira de Vasconcelos, etc., eles vão se chamar de realistas, né? Eles vão dizer que eles seguem, o manual deles de interpretar o Brasil é o da bula das circunstâncias, né? O que significa essa bula das circunstâncias? Eles vão acusar os liberais de seguirem modelos utópicos e importados de uma ideologia, né, trazida da Europa, que não se aplicaria propriamente ao Brasil, né? Então, ali você já tem, nesse período, né, pós-regência, você tem um regresso conservador, né? Os conservadores vão ganhar essa parada, esse debate, e vão dizer, olha, essas reformas que os liberais fizeram na regência não deram certo para o nosso país, e nós precisamos de instituições pensadas a partir da nossa realidade. Então, bom, aí você tem o nascimento de um pensamento político brasileiro autêntico, né, que está em debate com esse pensamento liberal brasileiro, né? E você tem, vamos dizer assim, ali uma vitória, vamos dizer assim, de um pensamento monarquista ou monarquiano, né? Inclusive com a adesão dos liberais à forma monárquica, né? Você sabe que durante o Segundo Reinado você tem sempre essa disputa entre liberais e conservadores, mas dentro de um regime monárquico e aceitando as premissas de um regime monárquico moderado, não é um regime absolutista, né? Como às vezes a gente pode acabar pensando. Relativamente moderado, se pensado frente a um despotismo puro e simples, né? Bom, em 1870 você tem o Manifesto Republicano, né? Um momento ali em que uma parte dos liberais brasileiros se irritam com o monarca por uma série de motivos e criam clubes republicanos Brasil afora e vão dizer, olha, a gente tentou brincar de monarquia até hoje e não deu muito certo, né? Esse é um ponto interessante, porque de 70 para frente, da década de 70 para frente, surge uma corrente, e eu juro que eu estou chegando no Sérgio Buarque de Holanda em algum momento, né? Mas para contextualizar um pouco, surge uma corrente de republicanismo no Brasil, que é a corrente positivista, né? Então, uma série de jovens e de militares, médicos, cientistas, etc., etc., que leem Augusto Conte, e passam a ensinar nas faculdades, nas escolas militares, isso é muito marcado, e vai ser marcado, por exemplo, num estado como o Rio Grande do Sul, né, onde havia uma presença de militares por conta da Bacia do Prata, e no Rio de Janeiro, onde havia muitos militares, enfim. Em Pernambuco, curiosamente, o positivismo adentra muito o pensamento republicano, e aí você tem uma mudança aí, porque dentro do republicanismo brasileiro, você tem tanto um pensamento liberal, como você tem um pensamento positivista, e eles são muito diferentes, né? O pensamento liberal republicano, ele é aquele que a gente conhece mais instintivamente até, né? Um pensamento que pensa as instituições a partir do contratualismo, que pensa o federalismo, que pensa as reformas liberais, que pensa que o Estado deve se abster de certas atividades, a separação entre igreja e Estado, etc. Os positivistas, eles concordavam com boa parte dessas reformas, mas eles têm uma ênfase na ciência, na técnica, e entender a política não como fruto de debates na sociedade civil, né? Não como um meio de mediação entre sociedade civil e Estado, mas entender a política como uma técnica científica. E esse é o grande embate, e esse pensamento, e é importante dizer isso nos dias de hoje, né, Caio? Esse pensamento ele vai adentrar as escolas militares, né? Os nossos militares são formados, pelo menos nessa época, e vão ser crescentemente influenciados por esse pensamento, inclusive por obra do Benjamin Constant brasileiro, né? O Benjamin Constant, que era professor da escola militar, e vão ser educados nesse cientificismo republicano. Bom, essa disputa, vamos dizer assim, entre liberais e positivistas, os positivistas com uma marca muito autoritária, inclusive, né? Ela marca a nossa República Velha com diferenças, com distinções.
ela marca, por exemplo, a disputa política no Rio Grande do Sul por um tempo, depois com a vitória dos positivistas gaúchos, que a gente chama de castilistas, né? Que vem que são liderados pelo Júlio de Castilhos, que é um positivista nato. Bom, mas e esse é um debate que você vai ter na República Velha. O que acontece, e aí a gente vai chegando no Sérgio Buarque de Holanda. Se você quiser me interromper, eu estiver falando muito, por favor. Aqui o tempo é livre. Se você quiser falar, pode falar, porque, na verdade, essa contextualização é importante, né, para a gente chegar na questão da virada para o 20, né, que eu acho que é aí que a gente vai chegar. Então, pode continuar, sim. Bom, nos anos 20, você tem uma explosão intelectual no Brasil que vai olhar para o modo com que a disputa política brasileira e do pensamento político brasileiro se deu até então e vai dizer que, olha, nós temos um problema muito grave aqui. Essas fórmulas que nós discutimos e o modo com que a ideologia positivista ou liberal, ou o republicanismo brasileiro, o federalismo brasileiro, o cientificismo no Brasil, todos esses modos que estão aqui de pensar política, eles não nos serviram, né? Então você tem ali nos anos 20 uma explosão ideológica no Brasil muito forte. Essa explosão ideológica ela está coincidindo e se alimenta e se retroalimenta de um movimento artístico, né, que é o modernismo. Você veja que o próprio Sérgio Buarque de Holanda, ele vivendo nos anos 20, ele é um modernista, né? Ele foi da Faculdade de Direito, né? Ele fez Direito no Rio, da Faculdade Nacional de Direito, portanto, embora seja um paulistano, né? Mas ele não tinha nenhum interesse por direito, não tinha nenhum talento, nenhuma vocação para isso. E desde o começo, ele participa do movimento modernista de um modo muito como crítico literário, não escreve nada muito marcante, mas ele é um crítico literário, ele cria, muito jovem, uma revista junto com alguns companheiros chamada Claxon, em que eles fazem a crítica da literatura, mas também do pensamento político brasileiro, né? Então, você tem aí, no modernismo brasileiro, uma representação de um projeto que não é só um projeto estético, né? Mas é um projeto também ideológico, né? Então, o modernismo brasileiro ele está brigando com as velhas estruturas brasileiras e o modo com que elas são representadas nas artes, na linguagem, da literatura, etc, etc. E o Sérgio Buarque de Holanda é um grande iconoclasta, inclusive, de criticar absolutamente todos, inclusive aqueles que estavam no modernismo, mas ainda não faziam experimentações na linguagem adequadas, vamos dizer assim, suficientes. Bom, nos anos 20, o modernismo, então, ele é absolutamente fervilhante, né, efervescente, está borbulhando e criando novas linguagens, etc, etc. O Sérgio Buarque de Holanda é como eu disse, um iconoclasta, um radical, um jacobino do modernismo, e ele vai, então, sempre tecer críticas muito fortes a outros escritores, a outros críticos literários. E aí tem uma passagem da vida dele em que ele faz uma crítica a algum companheiro dele, que agora eu não vou lembrar quem é, um pouco mais ácida, e aí fica um pouco brigado com um grupo de modernistas, né? E, como ele é formado em Direito, ele tenta um pouco a carreira jurídica no Espírito Santo. Ele conta isso em algumas passagens da vida dele, só que isso não dá muito certo. Então ele vai lá para Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, tenta ser promotor de justiça, se não me engano, por 2 ou 3 dias, falha miseravelmente, perde as 2 causas nas quais ele tenta representar a sociedade, e aí ele volta para São Paulo, brigado com os amigos, a carreira jurídica fracassada, vamos dizer assim, e então combina com a família que ele vai para a Alemanha, né? E ele vai passar um tempo de estudos na Alemanha. Importante dizer assim, que o Sérgio Buarque de Holanda ele era muito erudito, né? Os relatos biográficos que nós temos dele, e até entrevistas, ele lia Goethe no original aos 16 anos. Né? Então, uma pessoa com muito conhecimento de história do Brasil, de literatura mundial e brasileira.
Ele vai, então, para o fim dos anos 20, para o começo dos 30, para a Alemanha, realiza uma série de estudos, quando ele vai ter contato com diversos autores alemães, dentre eles, ele vai estudar Weber, né? E aí ele faz um esforço nesse período, inclusive de sistematização da própria pesquisa dele, né? Que era uma pesquisa que ele fazia, vamos dizer assim, de um modo não tão sistematizado até então. Lá, ele vai escrever um livro, que não se torna livro, né? Mas que ele pensou como um livro, que é o Teoria da América. Seria a Teoria da América. Em que ele vai tentar explicar não só as raízes do Brasil, as raízes políticas do Brasil, mas vai tentar explicar também a América Espanhola. Ele acaba desistindo desse projeto, etc., mas alguns amigos conhecem esse projeto e incentivam, e aí ele já está voltando para o Brasil, incentivam que ele publique isso de algum modo. Isso primeiro vira um artigo, se eu não me engano, chama Corpo e Alma do Brasil, que é publicado antes de Raízes do Brasil, e depois, como ele teve uma boa crítica, vamos dizer assim, desse artigo, ele recebe um convite para escrever esse artigo como um livro. E aí você tem o livro Raízes do Brasil nos anos 30. Veja que nos anos 30, aquela efervescência do modernismo, ela virou rotineira nas artes, na literatura, etc., e ela adentrou as ciências sociais e as ciências humanas, né? Então, novas formas de escrever sobre o Brasil, novas formas de pensar o Brasil, novas formas de pensar a política brasileira, inclusive do ponto de vista ideológico, vão começar a pipocar nos anos 30. O Antônio Cândido costuma dizer que os 3 grandes autores deste período, né, neste caldo de novos pensadores do Brasil, e que inauguram, vamos dizer assim, esse período de pensar o Brasil, são o Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil, o famoso Gilberto Freire, com Casa Grande e Senzala, e o Caio Prado Júnior, com a Formação Econômica do Brasil. Bom, então, esses 3 autores estão ali, cada um num quadrado, vamos dizer assim, né? O Gilberto Freire se alimentando do culturalismo antropológico, o Sérgio Buarque de Holanda com diversas influências e o Caio Prado se alimentando do marxismo, né? Então, você vai trazer novas perspectivas para pensar o Brasil, que não são nem do realismo conservador, nem do liberalismo do Rui Barbosa, né? O liberalismo utópico e formalista do Rui Barbosa, nem o positivismo sociocrático, cientificista de uma parte dos nossos republicanos. E é importante pensar o Sérgio Buarque de Holanda desse modo, porque ele está tentando tanto combater um pensamento realista, autoritário e conservador. Então ele vai dizer que, olha, eu sei que é importante a gente olhar para a realidade brasileira, mas também é importante que a gente democratize e bote ideais de modernização para esse país, não esteja sempre acostumado com as estruturas brasileiras. Mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer a crítica desses pensadores que querem modernizar o Brasil sem entender a nossa realidade, né? Ele vai dizer que os nossos positivistas, por exemplo, têm um secreto horror à realidade, né? E os nossos liberais também pensam as formas políticas de um modo que não se adequa ao Brasil. Eles pensam as formas políticas como adequadas, ou vamos dizer assim, para a Inglaterra, ou adequadas para os Estados Unidos. Então, esse livro, ele se insere desse ponto de vista, de pensar, então, a questão nacional, sem dúvida, de pensar as especificidades brasileiras e pensar como pode se dar a modernização do Brasil a partir delas. Você sabe que o pensamento político brasileiro, Caio, ele é muito marcado por esse sentimento periférico, né? Você está sempre vendo o país como atrasado em relação ao centro da modernidade, né? Em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos. Então, as nossas ideologias, elas estão sempre preocupadas, o nosso pensamento político ele está sempre preocupado em fazer essa modernização tardia do Brasil, né?
em comparação ideológica. E aí você pega alguma ideologia que vai dizer, pode ser ela liberal, pode ser ela marxista, pode ser o que for, e vai dizer, olha, tá vendo? Lá eles já têm esse pensamento. Lá esse pensamento já, inclusive, produziu reformas. Né? Então eu vou trazer essa ideologia, seja ela qual for, e a gente precisa aplicar ela para o Brasil. Né? Então o Sérgio Buarque de Holanda ele tem esse estilo. Como modernista, né, ele tem um estilo muito ficcional de escrever. Raízes do Brasil é uma delícia de ler. Né? Assim, para quem eventualmente assistir a gente nunca leu, eu recomendo que pegue aí um sábado, né, que esteja um pouco de saco cheio de ficar lendo a Folha de São Paulo, e queira pensar o Brasil de um modo mais estendido. O estilo do Sérgio Buarque de Holanda, e eu digo isso no meu texto, que está publicado na revista Direito e Sociedade, o estilo é ficcional. Né? Ele traz, do ponto de vista histórico, uma série de fontes históricas distintas, ele não vai se ater só a materiais de documentos oficiais, e, ao mesmo tempo, ele trabalha com os tipos ideais que ele aprendeu com o Weber, né? Que talvez esse seja o caso da gente conversar mais um pouco depois. Mas, então, essa narrativa de Raiz do Brasil, ela tem essa estrutura na qual ela vai pensar a alma brasileira, né? E aí tem a coisa do homem cordial. Eu acho que, como introdução, vamos dizer assim, é mais ou menos o que eu posso dizer por enquanto. Legal. Vinícius, várias questões do que você falou me chamaram a atenção, mas eu queria que se você pudesse contextualizar um pouco mais uma crítica que vem do Gessé Souza ao Sérgio Buarque, né, e que nesse artigo seu você retoma, para o pessoal que está assistindo entender melhor como que é essa crítica que ele faz não só ao Sérgio, mas a outros autores também, né, que ele compreende como justamente isso que você falou, né, como autores que estariam pensando o Brasil com um certo atraso, uma modernização, embora o Sérgio tenha tentado sair disso, né? Como é que você vê esse diagnóstico do Gessé e como você se posiciona com relação a isso, pensando o Sérgio Buarque? Eu até vou te dizer que quando eu escrevi esse texto, eu tinha uma posição dúbia em relação à crítica do Gessé. E hoje em dia a minha vontade é esculhambar um pouco assim a crítica do Gessé, porque eu acho ela injusta. Não o Gessé de modernização seletiva. Então, existem obras diferentes do Gessé, né? Gessé Souza ele tem um livro que eu acho um grande livro, que é a modernização seletiva. Se eu não me engano, é a tese de doutorado dele, se eu não estou enganado. Que é um grande livro, um livro muito sério, muito bem construído. Não que os outros não sejam, mas esse é um livro que eu conheço mais, em que ele faz essa crítica do pensamento brasileiro de um modo muito bem construído. Basicamente, assim, esquematicamente até, o que o Gessé vai dizer é que existe um ideal de modernidade no Sérgio Buarque de Holanda e no Gilberto Freire, talvez, e em outros pensadores, como Raimundo Fauro, né? Sabe que Raimundo Fauro escreve muitos anos depois, mas ele pega esse conceito de patrimonialismo, né, do Sérgio Buarque de Holanda e reatualiza e faz um grandíssimo livro sobre isso. Donos do Poder. Os Donos do Poder, isso. Então, o Gessé desce a lenha nesse livro. Mas na modernização seletiva, a crítica do Gessé é muito justa. Porque o Gessé está falando, olha, existe um ideal de modernidade aqui, né, que com uma completude, imaginando que a modernização na Alemanha, ou nos Estados Unidos, ou na França, ela é dotada de uma inteireza que ela não é real. Então, esse ideal de que o Brasil se moderniza, mas não se moderniza, de que o Brasil avança aqui, mas não avança ali, isso é normal. Né? Essa modernização seletiva, ela não é própria do Brasil, ela é própria da modernidade. Né? Então, trocando em miúdos, é mais ou menos essa a crítica que o Gessé faz. Qual que é a questão? E aí talvez eu vou entrar num campo mais pantanoso. Existe esse livro do Gessé. Eu conheço
A Elite do Atraso, né, que é um livro mais recente do Gessé Souza. Esse livro já tem um certo... eu já acho ele um pouco injusto com esses autores. Eu acho que ele generaliza demais o argumento deles. Por exemplo, existe um momento lá em que o Gessé vai dizer que esses autores estão muito centrados nos Estados Unidos, né? No ideal de modernidade dos Estados Unidos. O que não é verdade a respeito do Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda, ele não tem, em nenhum momento ele tem essa comparação. Na verdade, o Sérgio Buarque de Holanda muitas vezes vai comparar os Estados Unidos com o Brasil para dizer das semelhanças, e não das diferenças, e não de uma diferença comparativa que torna os Estados Unidos melhor, né? Então eu acho que ficam críticas um pouco mais, assim, mais ácidas, mais gostosas de ler, se você vai nelas, mas elas, acho que mais naturalmente, quer dizer, se você vai pegar a crítica que o Gessé e vários autores fazem ao Gilberto Freire a respeito da ideia da convivência de raças no Brasil, claro, essa é uma crítica justa que os pensadores negros brasileiros, inclusive, fazem há muito tempo, né? Mas eu acho que existem algumas imprecisões, especificamente em relação ao Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda, ele não tece a crítica dele como um liberal, porque dá essa impressão se você vai no Gessé, sabe? Que ele é um liberal que alimenta os sonhos liberais brasileiros, né? De modernização à moda americanófila, né? Vamos dizer assim. E não é bem isso, né? Tá bem longe disso, porque na verdade, quando você vai em Raiz do Brasil, Caio, existe uma crítica / elogio, né? Em algum momento, o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer assim, olha, a cordialidade, né, o homem cordial, ele é o legado do Brasil para a civilização. Então, o que é esse homem cordial, né? Esse homem cordial é esse homem que não sabe a diferenciação do público para o privado, né? Então, esse é o garoto. O exemplo clássico que o Sérgio Buarque dá é o seguinte: o garoto que vem da zona rural brasileira, então é criado por fazendeiros, etc., etc., vai à capital estudar direito, né? Vai estudar, pode ser engenharia também, mas o que for. E lá ele vai se educar para ser servidor público, para fazer parte da burocracia do Estado. Mas você não cria uma burocracia racionalizada nos moldes weberianos, né? Você não cria uma burocracia imparcial de um Estado racional como deveria ser. Por quê? Porque esse jovem que vai bacharel, ele foi educado ao modo cordial brasileiro, né? Ele foi educado com uma ética de fundo emotivo. O que é a ética de fundo emotivo? É aquela que não separa o público do privado. Então, por exemplo, se eu vou dentro de casa, entre os amigos, é comum você ter a competição, né? A rivalidade entre irmãos, né? No espaço público, quando você vai fazer um negócio, quando você vai tratar com o Estado, você não pode ter rivalidade, você não pode ter esse amor e ódio, né? Você não pode ter essa relação de amigo e inimigo, né? No espaço público, nós temos competição, não rivalidade, né? Aquilo que a gente chama de favor, que é próprio das nossas relações íntimas. Ah, você faz um favor para mim, eu faço um favor para você, né? O Sérgio Buarque de Holanda vai dizer, olha, no público, o favor, ou o que ele chama de prestância, né? Ele não é adequado. No público, você deve ter cooperação, né? Eu faço uma coisa por você, a gente assina um contrato e você faz outra para mim, né? Você formaliza as relações. E para o Sérgio Buarque de Holanda, o brasileiro não sabe essa formalidade. E esse é um problema na gestão do Estado. Esse é um problema na administração do Estado, né? Na condução do Estado, porque o Estado brasileiro vai ser, portanto, vai ser conduzido de modo patrimonial, significa como se fosse um patrimônio, como se fosse parte da minha esfera privada, como se ele fosse parte da minha esfera de relações. E aí há uma infiltração
de interesses individuais, de facções, de grupos, que não permitem que o Estado seja conduzido de modo, vamos dizer assim, neutro, entre aspas, certo? Então, só que, ao mesmo tempo que o Sérgio Buarque de Holanda faz essa crítica, ele vai dizer, olha, esse nosso caráter não formal, ele tem uma série de vantagens. Nenhum outro povo tem isso. Nenhum outro povo é avesso a hierarquias como o brasileiro é. Claro que a gente pode discutir essas conclusões, tá? Mas eu tô dentro do texto, ele vai dizer, olha, nenhum outro povo se miscigenou com tanta facilidade. Isso é uma vantagem para o futuro, a despeito das nossas relações raciais conturbadas, o modo com que nós nos miscigenamos é uma vantagem nossa para o futuro. A nossa língua, o modo com que, enfim, se produziu uma língua também miscigenada, amalgamada, tudo isso é uma... Então ele vai dizendo que, na verdade, esse caráter, se ele é um problema, às vezes, para a nossa modernização, ele também se amolda a qualquer ideologia e a qualquer situação. E, portanto, esse caráter, ele vai se amoldar a uma modernização que virá no nosso tempo, do nosso jeito, mas se amoldará. Então, às vezes, essa crítica que se faz do Sérgio Buarque de Holanda como pai de um pensamento que odeia o Brasil, né, que vê um defeito congênito no Brasil, ela não é verdade, né? O Sérgio Buarque de Holanda está tentando fazer a crítica, ao mesmo tempo mostrando que o Brasil tem jeito, vamos dizer assim. Vai mais ou menos por aí o meu problema com essa leitura mais apressada que se tem feito com alguns livros do Gessé e até outros, né? Não só o Gessé. Sim. E no seu artigo, eu não sei, de lá para cá também, talvez tenha mudado algumas coisas, você também fala do Sérgio, uma relação dele com historiadores, o Droysen, né? Você fala também de coisas parecidas e também diferentes. Se você quiser falar um pouco como você vê também essa relação da obra dele com uma certa tradição da história e da historiografia, acho que isso é interessante também. Essa é uma coisa interessante, porque eu acho que o que é mais interessante desse período que o Sérgio Buarque de Holanda passou na Alemanha é como ele aprende a fazer a história, né? Para mim, o mais interessante do que ele aprendeu lá, e do que ele aprendeu com Weber, mas não só com Weber, é a questão dos tipos ideais. Você sabe que em Raízes do Brasil, ele trabalha todo tempo com certas metáforas, né, que tentam fazer uma representação, e isso está no meu texto, assim, tentam colher do passado como os sentidos daquele passado, mas não o sentido para nós, o sentido que tinha naquela época, aqueles acontecimentos, e tenta fazer, na escrita dele, na escrita de hoje da história, representações, né? E aí, o tipo ideal ajuda ele, né? Porque como que... Vamos pegar, por exemplo, o tipo ideal do aventureiro e do ladrilhador semeador, né? Existe eu me esqueci o número do capítulo, mas em um dos capítulos de Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda vai traçar nessa vontade que ele tem de explicar a América, né, a Iberoamérica, ele vai traçar uma diferença entre a colonização portuguesa e a colonização espanhola, né? E vai falar do ladrilhador e do semeador. Então, o semeador é o português, é o colonizador português. E o ladrilhador é o típico, é o tipo ideal da colonização espanhola. O que ele vai dizer? Que o ladrilhador é aquele que vê um espaço físico da colônia, bruto, a natureza da colônia, traça um projeto na cabeça dele, de como deve ser utopicamente, de como deve ser esse novo paraíso, né? E executa sobre a natureza, e se for preciso, destrói todo esse espaço, para que o plano que ele teve anteriormente, o modo com que ele traçou essa imaginação desse novo mundo, saia como ele queria, né?
Então, existe um ato definido da vontade humana do colonizador sobre o espaço colonial. O que vai dizer o Sérgio Buarque de Holanda em relação ao português? Ele vai dizer, olha, a colonização portuguesa, a olhos vistos, ela não é tão planejada assim. Ela não o Antônio Manuel Espanha, que é um historiador do direito falecido, inclusive há pouco tempo, costuma dizer que a colonização portuguesa no Brasil, ela não é programática, ela é pragmática. Né? Significa que a exploração, ela se adapta, a exploração colonial, ela se adaptou à paisagem e não submeteu a paisagem à vontade. O que significa isso? Que o espanhol, ele chega, por exemplo, no espaço de suas colônias e não tem vontade, vamos dizer assim, não tem nenhum projeto de erigir cidades, de erigir um espaço urbano próprio. Aliás, o espanhol tem, quem não tem é o português, né? Então, por exemplo, no Brasil, a colonização é absolutamente litorânea, né? Enquanto que o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer que o espanhol ele procurou, inclusive, não ficar no litoral, que ele se interiorizou, né, e subiu os planaltos, subiu as montanhas, inclusive para achar cidades com climas mais parecidos com aqueles da Espanha, né? Você veja que o Sérgio Buarque de Holanda dá o exemplo das universidades e da imprensa. Né? Você tem imprensa e você tem universidades na América Espanhola desde o século XVI. Né? No Brasil, você vai ter universidades, você vai ter cursos superiores, na verdade, só no século XIX, com a fundação da Faculdade de Direito em Olinda e em São Paulo. E imprensa no Brasil, quando você vai ter ali no século XVIII, né? Bastante tempo depois que já havia uma imprensa pujante na América Espanhola. E ele vai dar uma série de exemplos. Então, por exemplo, você tem na América Espanhola centros urbanos nos altiplanos, ao passo que os pouquíssimos centros urbanos brasileiros são no litoral, né? E muito mal planejados. Né? As cidades da América Espanhola são, desde o começo, muito bem planejadas. Né? As cidades brasileiras, não. Né? E o Sérgio Buarque de Holanda dá o exemplo, por exemplo, de Salvador. Né? Elas vão sendo construídas conforme o território. Elas não têm uma vontade de adaptá-lo. Então, existe um desleixo do português, e a palavra não é minha, é a palavra do Sérgio Buarque de Holanda, existe um desleixo no modo de colonizar. Né? Veja que existe aqui um método de colhendo exemplos históricos. Você coleta um grande material do mais diverso, de cartas a livros de literatura de época, a documentos oficiais, para fazer uma representação no presente com esses tipos ideais. Porque o tipo ideal, ele te permite fazer uma visualização na sua cabeça mesmo. Você pinta na sua cabeça um ladrilhador e um semeador, né? E esse é um dos artifícios que ele usa. Então, para mim, o mais interessante desse diálogo que o Sérgio Buarque de Holanda vai ter com uma série de pensadores alemães é isso, é perceber como existe um método aí muito interessante de se escrever história. Eu acho que passa por aí o meu interesse nesse tema. Beleza, Vinícius. Bom, eu gostei bastante da conversa. Queria saber, depois desse texto, né, se você, até para você falar um pouco da sua produção, como é que tem sido, se você tem escrito mais coisa, como que está a tese também, né? Vai falar sobre esse assunto ou um assunto diferente, porque tese a gente começa de um jeito, vai mudando, pelo menos comigo foi assim, né? Na qualificação muda um pouco, até a defesa, e enquanto não defender, não dá para falar que tem a tese ainda, né? Então, eu queria te perguntar, até por uma última pergunta para te fazer sobre isso. A minha tese, eu demorei muito para encontrá-la, sabe? A gente entra no doutorado, as pessoas pensam que a gente tem uma grande ideia sobre a tese, né? Tem pessoas que têm, pessoas que são muito, enfim, focadas no tema. Eu nunca tive, eu sempre fui um pouco desfocado. Mas eu sempre tive esse interesse em estudar o presidencialismo no Brasil.
Só que você tem um problema, e eu tinha esse problema, quer dizer, você tem muitos livros sobre presidencialismo no Brasil. Você tem o Sérgio Abrantes escreveu, né, o Presidencialismo de Coalizão, tem um artigo, tem um livro. E aí eu fui percebendo que existia, até que eu li um dia, um livro que eu recomendo muito, não sei se você já leu, que é o Formação das Almas, do Zé Murilo de Carvalho. Que é um livro que vai contar, mais ou menos, as ideologias em disputa da República Velha, né? E aí, um dia, lendo esse livro, tentando achar um tema para mim, eu começo a me questionar, porque a todo momento o livro está lá disputando a figura do presidente, o que ele representa, né? A figura do Deodoro, etc. Eu fiquei pensando, mas espera aí, no Império nós tínhamos um parlamentarismo às avessas, com alguns problemas, mas era parlamentarista. Tinha formação de gabinete, o partido que ganhasse a eleição tinha direito a formar o governo. Dom Pedro II vivia bem com liberais, não tinha problema nenhum com isso. Bom, eu falei, por quê? O que acontece no pensamento político brasileiro, da elite brasileira, que seja, mas o que acontece aqui que você passa de um parlamentarismo para um presidencialismo concentrador de poderes, para um presidencialismo autoritário, né? Você tem dois militares logo de cara, né? O Floriano não é nenhum grande líder democrático, por exemplo. Então, eu tinha essa inquietação. Falei, bom, mas em algum momento, essas pessoas... Porque eu não acredito que as formas políticas sejam acidentais, né? Elas são fruto de uma escolha. São fruto de um pensamento como um todo. Então, eu fui fuçando, por exemplo, eu fucei... entre os historiadores, isso não é nenhuma novidade, mas eu não sabia que os positivistas brasileiros, antes da proclamação, diziam que podiam aceitar a permanência do Dom Pedro no poder como um ditador, mas que então ele deveria converter o Brasil da monarquia para a república e passar a fazer uma série de reformas. Então, uma parte do nosso pensamento republicano, e foi o que eu fui percebendo, ele era abertamente ditatorial. E esses positivistas ensinaram os nossos militares. E quando eu digo ensinaram nos bancos escolares, não ensinaram assim no jornal. Você tinha positivistas nas escolas militares. Então, por exemplo, Luiz Pereira Barreto, que foi um grande positivista, republicano, do Partido Republicano de São Paulo, que inclusive foi médico na minha cidade, em Jacareí, em São Paulo. O Luiz Pereira Barreto abominava a forma parlamentar. Mas ele não abominava a forma parlamentar por algum motivo pequeno. Porque ele não tinha paciência com debate político. O problema, então, de uma parte dos republicanos brasileiros não era só uma mudança de parlamentarismo para presidencialismo. Era uma mudança de uma forma de governo que eles entendiam que debatia demais, que falava demais, que tinha paciência demais com o tempo de maturação política das decisões, para passar por uma forma de governo de alguém que fizesse as reformas, fosse como fosse. Se preciso, atropelando o poder legislativo. Então, você tem uma mudança na forma de pensar a separação de poderes. Porque você veja que o Império, eu não estou dizendo que o Império o Império Brasileiro é uma grande democracia. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que ele tinha diversas instituições que mais ou menos ficavam se controlando. Talvez tenha sido vítima disso, porque isso emperrava as reformas que o próprio Dom Pedro não era contra elas. Mas, ao mesmo tempo, quando uma parte dos nossos republicanos, não todos, achava que você precisava de um homem forte para fazê-las. Então, a separação da igreja e Estado, a liberdade de culto, a liberdade econômica, as reformas migratórias, porque os fazendeiros começam a reclamar que estão sem mão de obra, né? Queriam mais mão de obra barata.
uma vez que não tem mais à sua disposição os escravos negros, né? Então, a minha pesquisa passa por aí, né? Ela passa por entender esses momentos, mais ou menos aí, de quando surge esse movimento republicano mais forte, em 1870, que é quando você tem o manifesto, mas o manifesto, ele é um manifesto democrático. É um manifesto democrático. No entanto, o movimento republicano brasileiro ele vai ser alimentado pelos fazendeiros, aliás, insatisfeitos com as reformas abolicionistas e que se voltam contra o Império, né? Então, esse movimento republicano ele tem muitas facetas, né? Ele tem uma faceta autoritária, ele tem uma faceta francamente conservadora e escravagista, né? E tem, vamos dizer assim, um mote federalista muito forte. Quer dizer, tudo valia a pena se o federalismo viesse. Mesmo que isso significasse um presidente com poderes, vamos dizer assim, mastodônticos. Então, a minha pesquisa passa por isso, por entender esse momento. Então, eu tenho uma hipótese de pesquisa, e essa é a única coisa que não mudou na minha tese desde o começo, de que os nossos liberais se aliaram sabendo disso, né? De que a ascensão desse pensamento autoritário na República Velha se dá em conluio, em conspiração com uma parte do nosso pensamento liberal. Não todo o nosso pensamento liberal, mas com uma parte do nosso pensamento liberal. A exemplo do Partido Republicano de São Paulo. Então, a minha pesquisa está por aí, né? A gente nunca consegue falar Eu acho que quando alguém pergunta da tese da gente, tem duas respostas. O silêncio absoluto, você não consegue responder, ou igual eu agora, que falei um monte. É exatamente assim, mas depois que termina, continua também. É difícil, é difícil. Mas beleza, gostei muito, Vinícius, da conversa. Acho que o pessoal aí vai gostar também, quem assistiu até aqui. Vou deixar você dizer uma última coisa. Eu sempre peço uma última palavra que você quiser dizer para a gente encerrar o papo. Querido, eu só quero agradecer a você pelo convite. Espero que a live seja proveitosa para você e para quem for nos assistir. Eu quero te parabenizar pela sua iniciativa, né? A gente precisa popularizar e dialogar mais, e essa ferramenta das lives agora, entrevistas, etc., permite que a gente dialogue mais. Eu conheci um monte de gente agora nesses últimos dias por essas ferramentas de YouTube, etc., e, portanto, eu acho que você está de parabéns pelo brilhantismo da sua ideia de professor, né? Da gente dialogar mais e dizer para você que eu estou à disposição quando você quiser dialogar, seja por aqui ou lá no Facebook. É sempre bom a gente ter mais companheiros para falar sobre filosofia, sobre política, sobre o Brasil. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Vinícius. Vamos continuar em contato. O pessoal que nos assistiu aqui também agradeço. Não esqueça de deixar aí os comentários para a gente continuar a conversa. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.